Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao curso Quem Pensa Enriquece. Vamos lá, vamos continuar a grande, a enorme, a jornada de uma existência de alma inteira. E não é exagero, tá? Compartilhando a tela onde a gente parou no slide anterior, tá? Então falamos sobre a mente, a estrutura da mente. É diferente da estrutura do cérebro, para você cortar ali e ver. A mente não tem uma localidade específica. E é justamente isso o que torna a parada toda muito mais interessante. Porque se fosse fácil, todo mundo saberia. Se fosse fácil, não teria tanto valor assim. E nessa jornada da mente, percorremos o consciente, o subconsciente e a mente profunda. O que foi categorizado na psicanálise como inconsciente, a gente viu que tem denominações adicionais. Você tem a mente profunda, você tem a mente de grupo, você tem, em uma escala, digamos assim, concêntrica, sendo você a origem dos círculos, você tem a sua família, a sua cultura, você tem a sua ontogênese, e aí entra na questão tanto genética como kármica, dependendo da sua ótica. Quer dizer mais ou menos a mesma coisa. E para entender tudo isso, a gente foi lá e, pô, é mente de grupo, aí mente arquetípica, mente planetária e tudo mais, até que chegamos eventualmente na inteligência infinita, o termo escrito em vários livros por aí, e num livro muito conhecido já há 100 anos, e ninguém explicou o que é inteligência infinita. Então, essa é uma tentativa de explicar um pouquinho melhor o que é inteligência infinita. Lembrando, isso é opcional. É, você não vai perder nada se não estiver lendo ou vendo o conteúdo daqui, beleza? Bom, olha só. A partir dos refinamentos arquetípicos de Logos, e eu já pressuponho que se você chegou até aqui, você já sabe ou tem alguma noção do que é Logos, tá? A partir dos refinamentos arquetípicos de um Logos de uma determinada galáxia, por exemplo, você tem a veracidade das distorções. O que é distorção, Carbone? É basicamente algo que se diferencia do estado basal. Pensa numa esfera. Tudo que nasce da Terra para cima, por exemplo, uma árvore, nasceu para cima da Terra, já se diferenciou da forma geométrica de esfera. Portanto, é uma distorção em relação a um referencial. O referencial aqui é o quê? É a finitude como um conjunto finito em si. Esse conjunto finito, geometricamente, ele pode ser representado por uma esfera. E por que uma esfera e não um quadrado? Ora, porque uma esfera, ela tem uma certa equidistância de cada ponto da superfície em relação à origem, ao centro, ao ponto central da esfera, coisa que um cubo, um quadrado não tem. Existe uma discrepância, existe um lado que é mais próximo do centro e um lado que é mais distante do centro no quadrado. E a mesma coisa com todos os polígonos, tá? Que não sejam esfera. Né? Ah, pô, a esfera não é um polígono? É, você pode considerar como infinitos lados, tá? Mas enfim, então você tem uma representação geométrica de um fato arquetípico. Você tem a distorção da finitude no pano de fundo da existência do universo, uma existência infinita. Porém, uma existência limitada pela própria condição de infinitude. É mais ou menos aquela ideia assim, cara, você só sabe o que é a liberdade porque você sabe o que é não ter liberdade. Se você nunca foi desprovido de liberdade, você não tem como saber o que é liberdade. Só sabe o que é aquele que viveu o que não é. Porque assim pode diferenciar. Assim tem conhecimento de causa. É só por você ter um corpo limitado, delimitável, seja por forma, por energia, por matéria,
é só por você ter um corpo que seja circunscrito em qualquer forma que você consegue entender o que é movimento e, portanto, liberdade. A ausência de movimento implica na ausência de finitude, porém não necessariamente na ausência de grilhões ou de amarras. E, portanto, obviamente, na ausência de liberdade. Carbone, não entendi nada. Você já deu um nó na minha mente aqui. Então, vamos voltar aqui. A gente está partindo do começo. O começo é o quê? É a infinitude. Isso é o começo. Aquilo que não tem fim. Por não ter fim, não tem forma. Concorda comigo? Carbone, não concordo. Por que não tem fim e não tem forma? Por que pode ter uma forma e não ter fim mesmo assim? Ora, né, você pode pensar assim, se eu estou andando numa esfera, vamos por uma esfera pequenininha, você coloca um cara... Planeta do Senhor Kaiô, por exemplo, Dragon Ball Z, né, que é um planetinha minúsculo e que ele consegue andar de carro, teoricamente, sem fim em relação ao planeta. Não tem fim, é errado, claro que tem fim. A forma ela é condicionada à consequência gravitacional de distorção fundamental e consequente da condição de forma. É só por existir uma forma que existe o quê? A limitação da forma no contexto do resto. É só por você ter uma distinção de cores que você consegue discernir uma cor da outra. É só por existir uma distinção de frequência que você consegue delimitar uma nota musical de outra. É só por existir uma delimitação de espaço e, portanto, de tempo, no sentido de que o tempo, neste contexto específico, é uma espécie de taxa de decaimento de um corpo numa determinada função. Ou seja, você tem um corpo, você pega os ingredientes do mundo, você pega, no caso da química orgânica, da terceira densidade, você pega aí um monte de hidrocarbonetos, né? Quaisquer semelhanças com o meu sobrenome são meras coincidências. E você aí reorganiza essas paradas todas em tecido, órgão, aquela coisa toda, e aí você tem um corpo. Só que isso não dura para sempre. O corpo, ele decai ao longo do tempo. E ele consegue segurar a sua alma, o seu espírito, por um certo tempo. Essa taxa de segurada, entre aspas, a expectativa média de vida, é a taxa em que você consegue usufruir da limitação da forma. Aí você pega e me fala assim, como assim, Carbone? Você usufruir da limitação da forma. Como é que você pode usufruir de uma limitação? Muito simples. Para aprender a desfrutar, a valorizar, a identificar as condições da ausência dessa mesma limitação ou de limitações análogas. Entendeu? É novamente aquela história. Você valoriza o que tem porque você entende o que é não ter. Você valoriza o que você é porque você entende como é não ser igual a você. Você valoriza, por exemplo, um valor, um princípio, porque esse princípio ele tem uma forma, ele é específico e discernível de outros princípios. Então, é por isso que é valorizável, porque existe uma linha fronteiriça, por exemplo, entre bondade e maldade. Existe uma linha fronteiriça que delimita um do outro. E aí a filosofia e a moral tentam colocar uma demarcação clara e nunca chega num consenso. Mas no campo das ideias, é lógico que existe uma delimitação entre algo que é considerado bom e algo que é considerado mal. Por isso que você pode, ao saber a diferença, escolher com propriedade. Então, a mesma coisa vale para tudo. Vale para, desde uma escolha de uma música para você ouvir, desde você escolher uma roupa para vestir, desde você escolher uma pessoa para conhecer ou para conhecer melhor, tudo, você só consegue
Porque você sabe o que a pessoa não é. Você sabe o que a música não é. Você entende o que aquilo não é e por isso você consegue escolher com propriedade o que é. Tá fazendo sentido para ti? Existem algumas distorções no aspecto fundamental, tá? E novamente, se você não consegue perceber a aplicação prática disso no dia a dia, sugiro você colocar um pouco mais em prática o seu músculo da filosofia. Isso tem uma aplicação no dia a dia tremenda. O fato de você conseguir perceber que essa distinção entre o que se é e o que se não é, e a distinção, por exemplo, de distorções fundamentais, tem aplicações infinitas, não dá nem para delimitar ou enumerá-las. Por exemplo, você entende que uma das distorções fundamentais de ser humano é ter uma certa expectativa de vida, ter um certo corpo, é ter uma certa configuração biológica, uma configuração genética, uma configuração mental, uma configuração fisiológica, uma configuração neurológica, uma configuração muscular e por aí vai. E aí você existir e agir em função dessas configurações, que são aquelas e não outras. E a mesma coisa é para você que, por exemplo, gosta de algum estilo musical, você que gosta de uma certa linha de raciocínio, uma certa linha filosófica, e assim vai. É o exercício e o bem escolher em relação ao escolher sem nenhum tipo de critério, tá? Essa é a diferença. Bom, e aí a gente estava falando da veracidade dessas distorções, e aqui é um lance que costuma ser uma espécie de pisar em ovos aí, né? Porque a sociedade hoje, ela, de certo modo, ela tem uma certa aversão à verdade, por estar condicionada há muito tempo na mentira. E isso é algo que, por um lado, você pode até entender, pensa numa pessoa que sempre viveu a vida inteira dentro da caverna. Você não pode pegar a pessoa e jogar um sol na cara da pessoa do nada, entre um instante e outro. É algo que requer aí um certo tato, algo gradual e tudo mais, para a pessoa se acostumar a essa transição. Da mesma forma, a sociedade, quando está muito imersa em mentiras, não dá para você pegar e jogar a verdade na cara da sociedade de uma hora para outra. Isso pode acarretar numa mudança no sentido contrário, aversiva. Ou pode, tanto faz, né? A escolha é sua, enfim. Mas só para indicar essa disparidade. Então, você tem um mundo em que está acostumado a viver em mentiras, em narrativas mentirosas, em narrativas fantasiosas. Você pode ser o que você quiser, você pode tudo, e não existem limites, não existem fronteiras e tudo mais. Isso são narrativas mentirosas que são preconizadas, são propagandizadas como sendo verdadeiras, mas não o são. Então, gravidade não existe. Não adianta você tentar montar um argumento, uma retórica, dizendo que a gravidade existe ou não existe. Se eu catar esse pedacinho de papel aqui e soltar, o bagulho cai, velho. O bagulho cai. Então, é uma evidência, ou uma prova, talvez, da gravidade, cara. A gravidade é assim, funciona assim. Então, os fatos são os fatos. Goste ou não, são os fatos. E aí você pode tentar se esconder dos fatos, mas os fatos, eles não ligam para a sua escondida ou não. Os fatos sempre vão continuar existindo. Um fato é autossuficiente. Ao contrário de uma mentira, que ela sempre depende de uma afirmação para que as pessoas deem energia e crédito à mentira para que ela tenha alguma validade, somente enquanto existirem fontes aí sempre abastecendo uma mentira. E a partir do primeiro instante em que uma verdade que derrube essa mentira for surgir em algum rincão do universo, pronto, essa mentira automaticamente cai por terra, independentemente de ter um patrocínio, digamos assim, de muitas pessoas que acreditam em mentiras.
Você, ouvindo isso, talvez possa ter se ofendido ou levado para o coração. Como assim, Carbone? Você está dizendo que o que eu acredito é uma mentira? Ou o que, que você está insinuando com isso? E eu te digo nada. Eu estou falando que a verdade é mentira é mentira. Eu não sou a primeira pessoa que te fala isso. Parmênides na Grécia já falava isso. O que é, o que não é, não é. Simples assim. Aquilo que é simples, e o que não é, não vai ser. Ponto final. Entende? Eu só estou dizendo de outra maneira isso para você entender. E isso é uma consequência dessa distorção. Como assim? Logos tem uma série de, digamos assim, add-ons ou upgrades ao código-fonte, ao código base da criação. Qual que é o código base? A questão da inteligência, lembra? Voluntas. Você exercitar a sua escolha, esse é o código base. É daí que surgiu a brincadeira toda. E aí você tem, por exemplo, algumas modificações ali, algumas outras acolá. Você tem gente que acha que pô, a melhor maneira de você organizar o exercício da escolha é agindo um pouco assim, ou é um pouco mais assado. E aí você vai tendo algumas distorções, ramificações desse pensamento original, dessa circunstância original. Essas distorções, elas podem chegar numa sincera, porém equivocada conclusão. Por exemplo, a conclusão de que não é necessário a inteligência, ou que não existe a inteligência, ou que não é possível preservar o escolher, né? Então, assim, são conclusões que, por mais que sejam sinceras, são errôneas. Porque a causa primeira é o exercício da escolha. Não dá para a causa, é, sei lá, 30ª ser diferente, entende? Então, você tem uma linha causal nisso. E qualquer interrupção nessa linha causal é impossível, porque automaticamente implicaria numa interrupção da primeira causa, ou seja, de toda a brincadeira, para todo mundo. E isso é um grande problema. Então, você tem que, digamos assim, lidar com o universo, com as diretrizes que compõem o mundo de uma maneira muito responsável, digamos assim. É mais ou menos, pensa que você é um químico, que você tem um laboratório e você está, ou um Minecraftiano, se você está né, fazendo o seu Minecraft, você está montando lá o seu negócio e tudo mais, e você tem, ao longo do jogo, upgrades são lançados, e versões novas do jogo são lançadas. E nessas versões novas, você tem atualizações e fórmulas novas, e você tem construções novas que podem ser feitas, e isso com base na mesma matéria-prima do jogo, que é o quê? O motor cúbico do jogo. E no caso do universo, o que? Essas premissas fundamentais da criação. Uma delas é inteligência, voluntas. A segunda delas é logos, ou seja, derivativas dessa primeira distorção fundamental. Então você tem código base, ó, é isso aqui, esse aqui é o básico. Você pode construir em cima disso. Aí tem gente que constrói um prédio, tem gente que constrói uma casa, aí tem gente que faz o que quiser. Mas o sandbox, que chamam, ou seja, a caixa de areia para você montar o seu castelinho, é a mesma, a areia é a mesma, o que você constrói é o que varia, tá? Então, essas são distorções fundamentais da criação até esse momento. Tá fazendo sentido para ti? Espero que sim, tá? Então, bora lá. Aí você tem a veracidade dessas distorções. Então, é como se você montasse uma base. Imagina que você tem um. Pensa, não tem nada aqui que dê para utilizar isso, vai, mas, ó, talvez isso dê certo. Pensa que você tem o quê? Isso aqui é uma trena, tá? Para quem não está vendo diretamente, isso aqui é uma trena. Aí o que que acontece? Tá? Você tem a trena. Aí, imagina só que você vai esticando, vai esticando, vai esticando, opa, dobrou. Dobrou a trena. A partir do momento em que dobra a trena, é quando o alicerce, a estrutura do negócio não sustenta mais a, a premissa que aquilo está sendo fundamentado. Ou seja, é quando o edifício rui, é quando o castelo de cartas cai, é quando o castelo de areia se desfaz. Então, existe, você pode ir brincando de derivativa a derivativa, sem apoiar aqui, né? Sem colocar outros apoios.
E você pode ir esticando, esticando, esticando. Quanto mais mentira for, imagina que a trena vai caindo mais, ó. Opa, dobrou. Então, ó, você tem uma quantidade limítrofe de mentira que o seu sistema pode suportar antes de entrar em colapso, tá? E essa quantidade de mentira, ela é variável, tá? Varia com o quê? Conforme as distorções de logos de cada local. Mas o que é importante você ter em mente? Se é verdade ou se é mentira. A partir do momento que é mentira, dobrou a trena. Então, esse dobrar é um dobrar simbólico, que quer dizer o quê? Não está mais retilíneo, o bagulho já envergou, já era. Isso em civilizações significa o quê? O colapso total. A destruição de uma civilização, de uma cultura, enfim. Acabou a brincadeira. Tá? É isso que significa. E numa vida, por exemplo, na conduta de uma vida, é a dissolução, é imagina que você tem a solução, você junta, e a dissolução você desjunta, né? É a destruição. Destruição num sentido filosófico, inclusive, num sentido, sabe, metafísico, de você desunir a matéria-prima dos raciocínios, dos sentimentos e tudo mais que levou aquilo a ficar unido até então. Então, sabe aquela coisa, ó, vou dar um exemplo ilustrativo, tá? Eu estou tentando comunicar essa ideia e espero que você esteja entendendo. Sabe aquele personagem de uma série, de um filme, um anime, o que você quiser chamar, que ele começa bem, ele começa, pô, legal, tem a identificação lá com o público-alvo, é um cara talvez carismático e tudo mais, e depois ele vai meio que distorcendo a conduta para um lado que o telespectador não dá mais para gostar do personagem da mesma maneira. É mais ou menos essa linha de raciocínio quando você tem um sistema que é fundamentado em premissas de logos, ou seja, essas premissas de logos entenda como algo que conecta a você, e depois o sistema vai distorcendo, distorcendo, distorcendo tanto que o personagem já não rola mais a identificação como antes. E aí já é aí que o autor resolve pegar e dar um destino diferente aí para o personagem, entende? Então, é mais ou menos nessa linha de raciocínio. O que seria aquilo que gera identificação com o telespectador, com o público-alvo? Aquilo que é semelhante, aquilo que une, aquilo que tem a ver com mais de uma pessoa só, aquilo que tem a ver com o juntos, aquilo que tem a ver com o coletivo, com o nós. Isso é o que une. O que desune? É aquilo que tem a ver só com eu, aquilo que é o egoísmo, aquilo que não pensar no próximo, só pensar em si mesmo. É aquele foco exacerbado apenas em si, nos próprios problemas, nas próprias dores. É uma espécie de barganha com o universo, no sentido de, veja, eu sofro mais, ou eu tenho necessidades especiais que merecem uma atenção privilegiada e diferente da atenção das outras pessoas, porque os problemas que eu passo são problemas muito piores do que os problemas dos outros. Entra naquela linha de raciocínio nada a ver de Olimpíadas da Opressão, e aí já era, entendeu? Por quê? Porque virou uma narrativa narcísica ou uma narrativa egoísta. E isso não dá para ter conexão com outras pessoas. E a conexão é o que constitui a raça humana ou qualquer civilização. É justamente aquilo que podemos fazer em comunhão. Veja como a estrutura corpórea de um corpo humano é frágil. É por isso que se precisa de roupas, é por isso que se precisa de colaboração, de ferramentas e tudo mais. E você tem animais bem mais rudimentares, com intelectos não existentes e que têm mais proteção física que o corpo humano. Então, o que o ser humano tem de melhor é a inteligência, cara. Se você usa essa inteligência só para pensar em você, só para mover os outros para satisfazer você, você está indo numa contramão. Na contramão, o quê? Do fluxo geral do bagulho. O fluxo geral vai e volta e tudo mais. Então, você está estancando ou tentando estancar o negócio. Uma hora, esse dique rui. Uma hora, essa represa abre. Uma hora, o bagulho transborda. Cedo ou tarde, sempre acontece isso. A menos que você canalize essa parada toda em algo que
seja construtivo e que esteja mais alinhado com as premissas de Logos, eventualmente a trena dobra, velho. Eventualmente a trena dobra. Eventualmente. Se não tem suporte, qual que é o suporte? A verdade. O suporte sempre vai ser a verdade. Então, fundamente a sua vida na verdade, que aí você pode estender a trena o quanto você quiser, e aí, que se você tem a sustentação, pode estender à vontade, entendeu? Agora, se a verdade que serviu de sustentação até então, se ela deixa de servir como sustentação, se não tem sustentação aqui, ó, se a última verdade foi aqui, aí foi passando o tempo, não tem mais verdade no bagulho, cara, ó, uma hora dobra. Uma hora dobra. A trena uma hora dobra. A questão é uma perguntinha um tanto quanto meio nada a ver, mas quando é que a sua trena vai dobrar? Entendeu? Quando é que a sua narrativa vai se dobrar na mentira construída até então? Quando é que o seu castelo de areia vai ruir? Quando é que o seu castelo de cartas vai cair? Quando é que a sua ilusão vai se desfazer? Esse é o ponto. E isso tem a ver com o quê? Com a veracidade das distorções. Entende? Veracidade das distorções. Você tem uma distorção que pode ser uma distorção. Ela pode ser, digamos assim, um upgrade. Você pode utilizar, por exemplo, um aprimoramento científico, uma engenharia, para você construir mais um andar no prédio, para você construir mais uma melhoria orgânica. Você até pode fazer isso, desde que esteja fundamentado em premissas verdadeiras. Se está fundamentado em premissas falsas, cedo ou tarde, bicho, cedo ou tarde, o bagulho se desfaz. Portanto, economize algumas centenas de milhões de anos, economize alguns bilhões de anos aí de consciência e já resguarde-se no caminho da verdade. É por isso que se fala que a verdade vai te libertar. Ela vai te deixar puto primeiro se você viveu a vida numa mentira antes. Aí você vai ficar puto, pô, eu acreditei em mentiras? Pois é. Quem nunca, não é mesmo? Num mundo onde o wishful thinking é possível, né? Quem nunca quis dar uma forçadinha de barra para acreditar numa relação falida, para acreditar que tal pessoa ia performar e não performou porcaria nenhuma, para acreditar que não, agora a pessoa mudou, agora é diferente, renasceu, é outra pessoa e tudo mais, e depois viu que é a mesma pessoa de sempre. Ou aquela pessoa da equipe de vendas lá que não, agora eu vou com essa estratégia, agora o cara vai vender. Aí o cara, de repente, não performa como queria, ou a equipe não performa. Né? Então, aquilo que é, aquilo que não é, não é. Outro dizer, até do Jim Rohn, good people are found, not made. Boas pessoas são encontradas, e boas no sentido utilitário também do termo. Um cara bom, um cara ligado, um cara ligeiro, um cara proativo e tudo mais. Você encontra alguém assim, você não cria alguém assim. Você encontra alguém assim, tá? Vai vir o cientista social, o psicólogo, e fala assim, não, é debatível, porque você tem um ambiente aí da pessoa quando ela nasce, tudo mais, enfim. O que me interessa é o agora. Se a pessoa, quando nasceu, teve uma vida difícil, sinto muito, mas todos têm problemas. Se no momento de análise da fotografia a pessoa está né, sem performar, se ela está insuficiente, ferrou para a pessoa, entendeu? Se ela está numa trena que está, meu, quase lá, quase dobrando, porque não tem nenhuma verdade que sustente a trena, ferrou, cara. Qualquer oscilaçãozinha, qualquer mínimo detalhe adicional que acontecer na vida da pessoa, qualquer surpresa, qualquer coisa fora da rotina, meu, é o suficiente para dobrar a trena, entendeu? Então, por isso, tem a sua trena com vários pilares de sustentação. Os famosos reality checks, ou seja, as checagens de realidade. O que está de fato acontecendo na sua vida? O que você está de fato fazendo para conseguir o que você quer? O que você está de fato entregando como resultado para quem você está servindo? Está realmente ajudando as pessoas? Se não, corrige o curso. Corrige o curso.
Você não é um robô, você não é uma árvore que está lá com a raiz e não dá para sair andando. Corrige o curso, cara. Pô, de repente aconteceu coisas e precisou desviar do rumo e de repente o resultado não está vindo como era antes. Corrige a porra do curso de volta. Entende? Esse é o lance. Então, você pode corrigir o curso da sua conduta. Isso vai ser mais difícil se você ficou a vida toda numa conduta errada. E aí a questão da disciplina, aí a questão da motivação, aí a questão do desejo, primeiro módulo. Lembrando que o desejo é a primeira distorção fundamental da inteligência infinita. Portanto, é óbvio que você consegue, com base no desejo e nesta semântica deste curso, não é o desejo de wishful thinking, com base no desejo, ou seja, da vontade de voluntas, você consegue colocar sustentações à sua trena, desde que essa vontade esteja fundamentada em verdades e não em fantasias. Pô, Carbone, como é que eu sei se a verdade está fundamentada em fantasias, ou melhor dizendo, como é que eu sei se a vontade está fundamentada em fantasias ou não? Ora, verifique os fatos, verifique a ciência, verifique os seus resultados. Se existe alguma chance, trabalhe no espectro probabilístico, mas faça uma gestão de riscos para que a probabilidade maior seja de dar certo, entende? Então, assim, vai jogar na loteria, mas tem uma chance de ganhar na loteria. Cara, gere melhor esses riscos aí, porque o risco de você perder jogando na loteria é muito alto. Então, inverte a parada. Faça algo que, probabilisticamente, o seu risco de ganhar seja alto. Arrisque para ganhar. Tenha uma alta chance de dar certo. Como? Focando sempre na realidade objetiva. Sempre. E trazendo outras pessoas para a realidade objetiva também, porque, consequentemente, elas terão mais resultados. Se você entrega mais resultados para as pessoas, se você faz as pessoas terem mais resultados, é lógico que você vai ter mais resultados junto. Se a maré subir, você sobe junto com a maré, simples assim. É diferente de você querer monopolizar a banheira só para você. A maré é muito maior, é muito mais diversa, tem muito mais fauna, tem mais variedade, tudo mais. A banheira só tem você, ou uma piscininha. Só tem você e uma turminha lá. Pô, vai no mar para você ver a dauridade que é, entendeu? Então, cara, é outro nível de jogo. Só que para isso, sempre fundamente-se em verdades. E verdade é algo que, via de regra, no mundo de hoje, é algo meio desconfortável no modo padrão. É sempre um pouquinho desconfortável. Verdade. Putz, lá vem o cara com aquele papinho de realidade objetiva. Lá vem o cara falando de funcional, aquilo que funciona, ou aquilo que dá certo, ou sabe, entrega resultado, esses jargões de marqueteiros e tudo mais. Mas, por outro lado, isso vai curar você. Então, pode ser algo amargo para quem vive uma vida entorpecida, mas, eventualmente, quando você abrir os olhos, a verdade vai te libertar. E aí você vai poder usufruir da liberdade. Aí você pode fazer planos fundamentados no quê? Na verdade. Você pode, por exemplo, vamos supor, o cara quer ser milionário. Legal. Aí o cara quer ser milionário como? Jogando na loteria. Esse é o cara A. O cara B, ele quer ser milionário. Como? Tendo um plano de investimentos mensal com um aporte de 10% do salário dele ou dos ganhos dele, juntamente com aplicações financeiras, aquela coisa toda. Pô, legal, é um plano que tem mais chance de dar certo do que o da loteria, entende? Então aí você vai melhorando o seu plano com base no que dá certo. E aí voltamos a falar sobre fé, que tem a ver totalmente com desejo. Só que não é a fé só religiosa ou a fé só no intangível, no misterioso, no incerto. É a fé que nasce do entendimento verdadeiro e da ciência. É essa fé que eu me refiro. Entendimento verdadeiro somado com ciência igual a fé. E o entendimento verdadeiro, ele pode ser individual, ele pode ser o seu entendimento sobre suas experiências religiosas ou suas experiências espirituais. E eu entendo que não existe discrepância entre isso e a ciência. Sinceramente, para mim, ciência e fé é uma coisa só. O que existe é uma mudança de palavra só, de semântica, de terminologia. Mas fé e ciência é uma coisa só. Se você tem fé no resultado, é porque você sabe que aquilo vai dar certo. Por quê? Porque a ciência está lá sustentando os dados. Não é só o achismo.
Não é só, vou torcer para dar certo e não fazer nada. Entende? Não é só apostar no escuro, no incerto, é você saber com propriedade, porque você viveu aquilo, porque você sabe, por experienciar na pele aquilo. Aí é outra pegada, entende? Então isso tem a ver com o quê? Com a verdade. A ciência, como se conhece hoje, ela é fundamentada na verdade. E a verdade dentro de um certo escopo é, é, que tenha reprodutibilidade. Você tem que reproduzir o mesmo experimento para ser aceito pela comunidade científica como verdade. E aquilo que só uma pessoa viveu? Né? E aquilo, por exemplo, uma experiência subjetiva que uma pessoa viveu? Será que dá para fazer uma ciência disso? Resposta: sim, dá. Existe a ciência da subjetividade também, e ela tem muito a ver com a imaginação, tem muito a ver com a mente. É por isso que esse módulo é tão absolutamente extenso e dá para eu falar sobre horas e horas sobre essas coisas, e mesmo assim não chegar nem a 1% do conteúdo que existe nesse âmbito, legal? Por enquanto é só. Vamos fazer uma pausinha engraçadinha, tá? Vamos dar um mini break e voltamos no próximo vídeo, onde eu vou continuar a falar sobre a verdade e essas distorções. Verdade e mentira, aquilo que se aproxima da verdade e aquilo que se afasta da verdade. Combinado? Até o próximo vídeo!